Nesse exemplo do Excel eu vou fazer então o gráfico dessa função aqui naquele vídeo onde eu falei sobre a equação diferencial do decaimento, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que seria o comportamento gráfico dessa função, né, que é o resultado dessa equação diferencial, sujeito a essa condição inicial. Então no Excel, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, eu vou colocar aqui a massa inicial, colocar os dados. Eu vou chutar valores aqui, tá? Porque eu não estou preocupado aqui com unidades de medida, né? Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com quilogramas, né, ou gramas, a unidade que seja, ou dependendo da faixa de tempo, da escala de tempo que você estiver usando, aqui essa constante seria unidades de tempo na menos 1, né, porque eu tenho um exponencial de menos k vezes t, então aqui seria dia na menos 1, hora na menos 1, segundo na menos 1, etc. Então, vamos botar um valor de massa inicial aí, poderia botar 10, e vou colocar essa constante de decaimento aqui, k, vou botar uma unidade aí de 0,1, vamos ver como é que vai ficar o gráfico, aí dependendo se ficar muito esquisito, a gente muda esses valores para ele não ficar tão estranho, né, para ficar um pouco mais fácil de visualizar. E uma coisa que eu tenho que definir, eu tenho que saber quais são os intervalos de tempo que eu vou, para qual é válida essa minha solução. Então eu vou começar por um tempo, tá aqui tempo, unidade de medida qualquer, não vou colocar. Vou começar do tempo 0, que é onde eu tenho a minha condição inicial, que seria 10. Então eu posso escrever 10 aqui, ou eu posso colocar igual, né, a 2. Né? Daí se eu mexer aqui, colocar um outro valor, por exemplo 5, ele mexe automaticamente ali. Né? Porque se eu não fizer isso, eu tenho que mexer ao mesmo tempo na célula B5 e na célula A2, eu tenho que mexer nos dois valores. Né? Então aqui eu, né, fazendo referência à célula principal, eu altero toda a minha planilha onde esse valor aqui depender. Então, qual é o intervalo de tempo que eu vou usar? Por exemplo, eu poderia plotar isso aqui de 0 a 10. E qual passo de tempo? Eu vou plotar isso aqui de 0 em 0,1, de 0,02, 0,02, 0,05, 0,05. Aí depende né, da natureza do problema que a gente está resolvendo, quais são os dados, como é que a gente integrou esse problema. Para tentar pegar uma curva suave, vamos tentar fazer esse tempo aí de 0 a 10 com intervalos de 0,1 em 0,1. Né? Vai dar aí 100 valores, né, de unidade de tempo. Então vamos ali nesse botão aqui no edição, né, e vamos fazer a série, né, preencher uma série nas colunas com incremento de 0,1, limite em 10. Depois, se a curva não ficar muito bonita, a gente pode diminuir esse incremento. Tá? Então hoje que ele fez de 0,1 até 10, não. 100 valores aí de tempo, 0,1, 0,2, 0,3. E aqui, né, basta eu colocar o valor igual, né, à expressão que seria o M0 na menos KT. Eu até poderia colocar já na condição inicial, né, que vai ficar, eu poderia já colocar a função aqui, né, que vai ficar I na menos 0 vezes, I na menos K vezes 0, vai ficar I na 0 vezes 1 vezes o M0. Então eu poderia também escrever, ao invés de fazer referência à célula inicial. E aí já fica mais fácil que eu posso puxar direto daqui para cá a equação. Então eu vou colocar igual a massa inicial, e aqui tem uma coisa importante. Ó. Como essa minha massa inicial é uma constante, quando eu for arrastar essa fórmula da célula B5 até a célula B alguma coisa, eu tenho que fixar o valor da minha massa inicial. Porque se eu escrever assim, deixa eu fazer um exemplo para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Se eu colocar, por exemplo, A2, né, que seria essa célula ali, vezes exponencial de menos B2 vezes o tempo, que seriam os valores que estão na coluna da esquerda, que seria no caso o A5. Então eu mostrei lá naquele outro vídeo de Excel, né, que eu mostrei naquela aula, que quando eu dou um duplo clique ou arrasto, ele muda, né, o valor das células. Tá? Então, por exemplo, a linha de baixo, né, se na linha de cima era 2 ESP de menos B2 a 5, a linha de baixo vai ser A3 ESP de menos B3 a 6, a linha de baixo vai ser A4 ESP de menos B4 a 7. Ou seja, ele tenta acompanhar a lógica e muda as coordenadas das linhas e ou das colunas de acordo com o nosso arrastar. Só que veja que deu umas coisas estranhas aqui, deu valor, né? Por que aconteceu isso? Porque veja, vamos pegar essa coordenada B7, ó. Como é que está a fórmula na coordenada B7? Ela está dessa forma. Ele está fazendo igual a A4,
quem é o A4? Bom, mas o A4 não tem um número, né? O A4 está a palavra tempo, vezes a exponencial de menos B4, que não tem nada escrito aqui, está vazio, não tem número aqui, né? Vezes A7, que é o número. Então esse erro que vem aqui, que chama-se valor, né? Um sustenido valor, é um erro onde ele está dizendo, ó, não estou entendendo o que tu está escrevendo, tu está fazendo na verdade uma referência a um texto e na verdade tem que ser um número, né? Vejam que a equação está certa, mas a referência está errada. Ele teria que sempre manter a referência, por exemplo, na massa inicial, sempre no A2, e a constante sempre no B2. Como é que eu faço isso para ele fixar a referência à célula que me interessa? O A2 eu vou botar um cifrão antes da linha e antes da coluna. Então, Shift número 4, tecla do número 4, antes e depois da letra. Tá? E como eu quero fixar também o K, né, que é na célula B2, então também vou botar um Shift antes e um Shift depois. Se eu quiser fixar só a linha ou só a coluna, eu vou botar o Shift só antes da letra ou antes da linha. Mas no caso de fixar a linha ou a coluna, significa o seguinte, não interessa se essa fórmula eu arrastar para a esquerda ou para a direita, para cima e para baixo, tudo aquilo que não for fixado, no caso A5, vai variar A5, A6, A7, enfim, mas todo o resto vai ficar igual. Então se eu der um duplo clique, vejam que agora na B6, ó, aqui continua A2 e B2, A2 e B2, A2 e B2. Então agora a conta ela fica de forma mais correta. Tá? Bom, então aqui seriam os valores da minha massa ao longo do tempo, certo? Vamos plotar vamos colocar aqui massa em unidades de massa. Não sei que unidades vai ser isso aqui. Como é que a gente faz o gráfico disso? Bom, tem várias formas de a gente montar gráfico. Depois em outros vídeos eu vou mostrar outras formas alternativas. Mas nesse caso aqui a forma mais simples. Vocês podem já selecionar o nome da série de vocês. Então a série tempo eu posso selecionar junto a palavra, porque ele já vai usar isso aqui como colocação de legenda ou de eixo, enfim. No gráfico isso facilita bastante. Tá? Mas se quiserem só selecionar os números, também dá. Então, eu vou, como são muitos dados, né, para evitar que eu fique colando aqui com o mouse até, né, a minha linha cento e poucos, ou a minha linha mil e poucos, dependendo do tamanho do número dos dados que eu tiver, eu vou fazer assim, ó. Eu vou apertando a tecla Shift e a tecla Ctrl e a seta para baixo para ele selecionar tudo. E aí eu vou vir no Inserir, aqui no Gráficos, e eu vou, nesses dados, né, de equações, normalmente é interessante botar esse da dispersão, né? Como o intervalo é muito pequeno, né, não dá para ver os pontinhos em separado, vamos colocar o de dispersão com linhas suaves, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Então esse aqui seria o gráfico. Tá? O título do gráfico aqui para nós não vai importar muito. Podemos deixar um título se a gente quiser, mas deixa eu dar uma redimensionada nele aqui. Então eu poderia colocar uma coisa aqui, sei lá, evolução do decaimento da massa ao longo do tempo. Aí a colocação aí da fonte normal, né, atribuição de tamanho de fonte normal, né, como se a gente estivesse escrevendo um texto normal. Tá? Deixa eu só tentar redimensionar aqui. Fica um pouco melhor o gráfico. E aqui eu posso colocar as legendas. É sempre importante que o gráfico tenha legendas, né? Porque a gente não se perder aí nas grandezas. Então, no caso, meu eixo Y seria a massa e o eixo X, aqui, o eixo horizontal, seria o tempo. Tá? Isso é uma coisa que eu já comentei no outro vídeo, ou seja, no Excel, se os dados estão dessa forma, sempre o que está à esquerda ele considera como eixo horizontal e o que está à direita ele considera eixo vertical. Tá? Então ele sempre vai considerar nessa ordem. Se você, claro, isso quer dizer, se vocês selecionarem direto e vamos dizer que o tempo estivesse à direita da massa, ele ia colocar o tempo no eixo vertical, mas vocês não necessariamente têm que fazer assim. Vocês podem selecionar cada intervalo de dados separadamente. Tá? Então como é que eu faço isso? Tá? Por exemplo, eu posso inserir, né, sem selecionar nada, insiro uma janela gráfica vazia. E aí eu posso fazer assim, ó, clico com o botão direito na janela gráfica, vou em selecionar dados, entradas aqui de série, né, vou em adicionar. Aqui o nome da série seria o nome da série que eu quero, então por exemplo, no caso da série tempo, vou selecionar o nome tempo, valores em X da série, no caso os valores da série mesmo, seriam esses aqui, então Shift Ctrl, seleciono tudo, e quais são os, né, seriam os valores em, aliás, perdão,
perdão. Fazendo de novo aqui, selecionar dados, adicionar. O nome da série aqui seria a massa vezes tempo, não seria só o tempo, né? Na verdade a seleção até está certa. O eixo X seria o tempo, Shift Ctrl seta para baixo, e o eixo Y seria a massa. Então, independente de onde vai estar essa série, tá? Aqui eu fazendo separado não preciso, não interessa se ele está à esquerda ou à direita um do outro. Tá? Em nome da série eu posso botar depois, tá? Não necessariamente eu posso colocar aqui, mas eu poderia botar massa versus tempo. Tá? Então, ok. Então tá ali, ó. Tá? E aí tem aquelas configurações para tirar linha de grade, para colocar títulos nos eixos, como eu já tinha mostrado anteriormente. Tá? Tem várias configurações, depois vocês deem uma olhada aí nos gráficos, de como a gente pode formatar um gráfico no Excel. Mas basicamente seria isso. Só uma coisa que eu me esqueci, é que eu me esqueci de escrever a equação ali. Então vamos, para a gente poder enxergar como é que está a nossa equação. Porque às vezes isso é bem útil. Então eu vou aqui no Equation do Excel, que é o mesmo do Word. Então digite a equação aqui, ó. M sublinhado 0, espaço, fica um subscrito. Aliás, M0 não, perdão. Aqui é o M, né? A massa em função do tempo, vou escrever assim. M sublinhado 0 e circunflexo espaço, espaço, menos K vezes T. Então, como é que a gente escreveria ela no Equation aí do Microsoft Excel, ok?